clamei na minha angústia. Clamei na minha angústia. E o Senhor ouviu a minha oração. É isso que Davi está dizendo, a esperança, a oração. Porque a oração, ela excede todo o entendimento da nossa fé. Porque a oração, ela traz resultado. Porque se a oração não trouxesse resultado, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, ele não passava a noite orando. Orando. A Bíblia diz que lá em Lucas 22, quando Jesus ele foi para o jardim do Getsemane, Jesus passou ali a noite orando. Mas a Bíblia diz que Jesus estava na ânsia de morte, angustiado. Por causa de quê? Por causa da situação do mundo, ou seja, do homem, do pecado. Mas Jesus, a Bíblia diz que veio um anjo e consolou Jesus. E quando aquele anjo veio e consolou Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele orou intensamente, mais ainda. Glória a Deus. É isso que eu e você devemos fazer. Quando nós estivermos passando as dificuldades, ou diversidades, Deus, ele ouve. Deus, ele nos consola através dessa palavra. Deus, ele nos consola através da oração. Deus nos consola através da fé. Glória a Deus. Mas nós temos que continuar orando intensamente, porque se nós pararmos, nós não vamos vencer. É verdade. Nós não vamos vencer. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Senhor. E no 40 fala o quê? Esperei. Com Com paciência. paciência. E agora eu vou entrar na mensagem. Apenas uma introdução para você entender o que é fé, o que é esperança, o que é confiança, o que Deus vai fazer nessa noite, o que Deus vai fazer durante essa semana, Amém. o que Deus vai fazer durante o mês, o que Deus vai fazer durante o resto do mês que falta para terminar o ano. Glória a Deus. Aleluia. E Deus vai fazer. E Deus vai cumprir algumas promessas creio. na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Ainda esse resto dos meses que Aleluia. falta para terminar o ano. Glória a e Deus. você vai começar o ano 2026 dando glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Jesus. Seja na saúde, seja financeira, seja conjugal, seja familiar. Não importa o que Verdade, seja. Mas Deus. vai dar. Aleluia. Eu creio. Eu quero entrar agora na mensagem, no capítulo que nós lemos. Aqui a Bíblia diz que esse homem, chamado Nicodemos, o versículo que nós acabamos de ler, ele está defendendo Jesus perante os inéditos. Ele está defendendo Jesus. Porque os fariseus, olha aqui para mim, porque os fariseus e os saduceus, os escribas, os escribas, bom, eles fizeram um conselho. Os fariseus, os escribas, estava um conselho. Como que eles, olha aqui para mim, por favor, como que ele ia fazer para prender Jesus, para matar Jesus? Ele estava se reunindo ali. Mas a Bíblia nos diz que Nicodemos, ele era fariseu. E ele era príncipe dos judeus. E ele tinha um cargo lá no Sinédrio. Mas a Bíblia nos diz que quando ele estava reunido ali, Caifás e outros, para tentar pegar Jesus, para condenar Jesus. Mas ele pega e toma a frente, a dor de Jesus. Ele fala, porventura, a lei que Moisés escreveu, poderia alguém condenar alguém sem primeiro o quê? Ouvi-lo. Como que nós vamos acusar um irmão ou um outro, sem primeiro ouvir o irmão o que aconteceu? Porque pode chegar alguém e falar, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo, o irmão é isso, aquilo. Mas primeiro, nós temos que ouvir aquele irmão que está sendo acusado, antes de você
você julgá-lo. É, Jesus. É isso que eu preciso. Eu preciso disso. Você precisa disso. Nós precisamos disso. Antes de julgar alguém, olhar, Jesus diz que nós devemos tirar o argueiro, ou seja, uma trava, ou um pedaço de pau nos nossos olhos, primeiro, para depois julgar, ou para depois querer apontar. Porque nós somos os primeiros a querer apontar o defeito dos outros. Mas nós estamos vendo que tem uma trava. Jesus ele disse: como que dois cegos poderão andar juntos e eles vão cair aonde? Não é mesmo? Seja um abismo no buraco. Então como que eu quero tirar a trava do irmão que eu não estou nem vendo? Se eu for tirar a trava do irmão e a minha trava está maior do que a dele, eu vou furar o olho dele. Porque eu não estou vendo onde eu estou colocando o dedo. É, Jesus. É isso que Jesus está falando. Então Nicodemo estava defendendo a honra de Cristo. Mas eu quero entrar nesse texto para você entender os 7 e os 50 e 51, para você entender que agora eu vou por que ele se defendeu. Mas antes de Nicodemo se converter, antes dele se defender, Jesus, aleluia, no Sinédrio, a Bíblia diz que primeiramente ele teve o quê? Um encontro com Cristo. Ele foi conhecer quem era Cristo. Ele precisava, a Bíblia diz que à noite, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, do 1 ao 21, relata esse homem que eu acabei de falar para você, que é Nicodemo, que se defendeu Jesus do Sinédrio. Eu não posso aceitar alguém falar mal da minha família, da minha esposa, do meu filho. Você não pode aceitar ninguém falar mal do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu ministério. Aleluia. Se você conhece Jesus, você tem que defender a honra da sua casa, a honra da sua família, a honra do seu ministério. Aleluia. Mesmo que eles julguem você, mas honra. Aleluia, Jesus. E a Bíblia nos diz que Nicodemos, que defendeu Jesus no Sinédrio, porque ele queria condenar, ele estava procurando um pretexto para condenar Jesus. E eles não acharam esse pretexto para condenar Jesus. Mas ele conheceu a divindade de Jesus. Muitas vezes um pretexto faz você condenar alguém inocentemente. Jesus ele foi condenado, sabe por quê? Inocentemente. Você sabia que as pessoas, quando um policial, ele pega alguém para julgá-lo, para prendê-lo, o que ele faz? O que ele faz quando ele pega alguém? Quando ele pega alguém, ele prende alguém, um soldado. Eu vou explicar para você entender. Ele pega alguém e fala assim: olha, presta atenção, olha aqui para mim, para vocês verem, presta atenção. Aí o soldado, ou seja, a autoridade, que é o juiz. Quando a gente está diante de um juiz ou de uma autoridade, ele fala assim: tudo, olha só, tudo que você disser será usado contra ti no tribunal. Tudo que você disser será usado contra ti no tribunal. Então uma pessoa, para não ser acusada nas palavras dela, o que ela faz? Ela fica calada. Mas eu quero dizer para você, quando Jesus estava sendo julgado lá no Sinédrio por Caifás e Anás, tem um momento, as perguntas que eles fizeram para Jesus, Jesus não respondeu. Mas quando eles perguntaram a Jesus se realmente ele era o Filho de Deus, ele disse: tu disseste. E Jesus disse: e vós me vereis subir e descer para o céu. Aí as próprias palavras, presta atenção, hein? Jesus, todos os testemunhos, eu quero que você entenda, hein? Eu estou para você entender.
Chegaram testemunhos lá no Sinédrio. Quando Jesus estava lá, acusaram Jesus que ele disse que ia derrubar o templo em 3 dias, que ele construiria, tal, e disse, é isso. Mas só que os sacerdotes, Jesus não falou mentira não. Jesus estava falando do próprio corpo dele que seria destruído, mas no 3º dia seria levantado. Mas eles não entenderam, eles entenderam com os olhos, com a mente natural. Mas não foi sobrenatural. E aquilo que eles viram que Jesus fazendo, eles não enxergou como sobrenatural. Mas eles falaram a verdade ali. Mas só que essa verdade, e vieram mais outros testemunhos para julgar, para condenar Jesus. E perante o Sinédrio, os fariseus, e o Caifás e Anás, e os que estavam ali reunidos no Sinédrio, naquela noite para julgar Jesus, aquela noite estava frio. A Bíblia nos diz que nenhum daqueles testemunhos serviu para acusar Jesus. Única coisa que eles acharam que era errado, por isso, presta atenção, hein? Que era errado, que muitas vezes as pessoas fazem coisas agradáveis e as pessoas falam que ele fez errado. Principalmente no ministério, certas coisas. Não é errado. Jesus, ele disse uma verdade, e essa verdade de Jesus que condenou ele. A verdade condena você, quando você falar as verdades, e essa verdade vai te condenar. Jesus foi condenado pela verdade que ele disse lá no Sinédrio. Aí diz, ele pecou contra nós, ele blasfemou. Aí para mostrar que realmente Jesus estava errado, ele rasgou a camisa, suas vestes. Porque Jesus falou o quê? A verdade! Aleluia, Jesus. A verdade! E quando nós falamos a verdade, nós sofremos um dano. É isso que o apóstolo fala, que nós devemos sofrer um dano. Muitas vezes nós falamos a verdade, muitas vezes nós aceitamos coisas na nossa vida para não pecar ou para prejudicar o irmão. É por isso que muitas vezes o cristão fiel, eu estou dizendo fiel, sincero, que desvia de todo mal, é íntegro. Ele passa por essas todas circunstâncias da vida. É isso que acontece. Então foi isso que o Nicodemo defendeu Jesus, mas antes dele defender Jesus, teve o quê? Um processo. Aleluia. Tem um processo na vida de Nicodemo. A Bíblia diz que ele foi à noite lá em João 3, capítulo 1 ao 21, que ele foi ao encontro de Jesus para ter um diálogo com Jesus. E quando que ele aproximou de Jesus, eu estou falando de quem? Do fariseu, ele era fariseu, o Nicodemo. Mas antes dele se converter, antes dele defender Jesus, mas depois que ele converteu, sim, no capítulo mais leve, 7, 50, 51 do Evangelho de João, capítulo 7. E a Bíblia nos diz que ele se aproxima de Jesus. Se você ler o texto, o contexto, do 1 até o 21, você vai entender que Nicodemo já tinha ouvido falar de Jesus, que ele já tinha ouvido falar do ministério de Jesus, das curas, da libertação, da ressurreição. Então ele tinha interesse, ele era um homem que tinha conhecimento de quem? Da lei. Mas ele era príncipe de quem? Dos judeus. Dos judeus. Ele era chefe do judeu. Então a Bíblia diz que ele foi e teve um diálogo com Jesus à noite. Ele foi ter um diálogo com Jesus à noite. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que quando ele aproxima de Jesus, ele fala assim: Mestre, ninguém, olha, quando falar ninguém, é como se não fosse nada. Como se não fosse nada, é a mesma coisa de um copo vazio. Eu não vou mostrar isso aqui porque tem água. Então é isso, como se fosse nada, uma coisa vazia, que é inútil. Mas ele fala assim: ninguém. Ele está falando de alguém. Aqui, ele está falando de alguém. Ninguém. Eu, você, nós. Ele está dizendo assim: ninguém pode. Ninguém pode fazer o que o Senhor faz nos sinais. Me conta que nessa face dessa terra, quais sinais? Eu sei que tem grandes homens, antigamente que já estão lá na glória, que fizeram grandes milagres.
ressuscitou mortos, paralítico se levantou, coxo andou, cego viu, foi curado. Porque Jesus prometeu curar os enfermos, libertar os oprimidos, ressuscitar os mortos. Mas aqui ele está, porque ele está dizendo ninguém, que não tem ninguém maior. Aqui ele está dizendo ninguém, que não tem ninguém maior do que o Senhor. Ele está dizendo isso, Senhor, não tem ninguém maior do que o Senhor que faz essas maravilhas que o Senhor faz. E ele foi ter um diálogo com Jesus, e através desse diálogo que Nicodemo se converteu, ele se tornou um discípulo de Jesus. Glória a Jesus. E você vai entender mais. Mais para frente eu vou dizer para você. João 19, o que aconteceu. Então, aí Nicodemo, o que eu acho interessante que Jesus lhe fala assim para ele assim: é necessário, mesmo que ele era um homem conhecedor da lei, mesmo que ele era um homem chefe do judeu, príncipe ou governador, seja quem for, mas a Bíblia diz que ele era príncipe dos judeus, mesmo que ele tinha um cargo elevado no sinédrio, mas ele tinha fome e sede de conhecer e de ter um diálogo com Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Amós, se eu não falo memória, 8, 11, fala assim, que Deus fala, eis que chegará dias que eu enviarei fome sobre a terra. Mas lá no contexto fala assim, não de pão e nem de água, mas da minha palavra. Glória E a ele Deus. tinha sede e fome da palavra, de conhecer a palavra. Quem era a palavra? Jesus. Aleluia. Jesus ele é a palavra. Aí João 1 fala que o verbo era Deus. carne. O verbo se tornou O verbo se carne. tornou- Aleluia. E o verbo era a palavra. E a Bíblia diz que o verbo se habitou entre nós. Se fez carne, habitou entre nós. Glória a Deus. No Evangelho de João 1, capítulo 1, verso 14. Então, Nicodemos, aí Jesus fala para ele assim, é necessário nascer de novo. E a Bíblia diz que ele ficou por entender, o Nicodemo. Porque ele não entendia ainda as coisas sobrenaturais, ele entendia as coisas naturais. Jesus. Então nós estamos aqui porque nós estamos entendendo as coisas sobrenaturais. Glória Se nós a não entendêssemos as coisas sobrenaturais, nós não estávamos aqui. Verdade, Deus. Porque as Aleluia. coisas naturais nos afastam de Deus. Certas coisas que eu estou dizendo, naturais. Tem coisas naturais que nós devemos buscar para a nossa vida, do dia a dia secular. Senão nós não vivemos nessa terra. Aí os credores vêm tudo atrás da gente. Então é necessário. Entendeu? Então tem as coisas naturais que você tem que seguir. Mas tem as coisas naturais que é de condenação que você tem que afastar. E ele naquele momento, ele não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Mas Jesus disse que é necessário nascer de novo. Mas ele estava entendendo que Jesus estava falando, você tem que entrar no ventre da sua mãe para você nascer de novo, para você ser uma criança inocente. Não, não é isso, mas ele entendeu isso. Vocês estão entendendo? Aleluia. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então foi isso que ele estava dizendo. Ele disse, mas como? Faltei falar assim, como? Mas ele disse assim, como um homem sendo já adulto? Faltei falar assim, como eu sendo já adulto, como que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Mas ele falou assim, como um homem sendo adulto, ele vai entrar no ventre da sua mãe? Aí Jesus vai explicar para ele. Aí esse diálogo traz convertimento no coração de Nicodemos. É isso que eu e você está precisando todos os dias, ter um novo nascimento. Amém. Se eu e você não tiver um novo nascimento todos os dias, nós morremos. Quantas pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador, teve um novo nascimento e agora está morto? Uma explicação. Verdade, Deus. Está morto. Porque deixou de ser um novo nascimento e voltaram para as coisas velhas. Vocês estão entendendo? Aleluia. Então essas pessoas que nasceram, morreram, mas precisam de ressuscitar. Voltar o primeiro amor. Glória a Deus. Então isso representa o quê? Nascer de novo. Ele tem que nascer de novo, que é da água da vida, que é Cristo e do Espírito de
Deus. O Espírito Santo tem que nascer de novo. O salmista, no Salmo 58, fala assim, Senhor, ele fala assim, que os pecados e as transgressões e as iniquidades seguem todo dia, rodearam ele todo dia. Mas ele fala assim, Senhor, não tira a tua presença de mim, não tira o teu Espírito Santo de mim. Senhor, retorna o teu Espírito Santo, retorna a alegria do teu Espírito Santo sobre mim. Mas primeiro ele fala, Senhor, por que ele fala primeiro? Senhor, me lava com teu isopo. Aleluia. É necessário. Então, um dia que essas pessoas pisou no sangue de Jesus, é necessário que elas voltem e peça a Deus, Senhor, retorna a alegria que era antes do teu Espírito sobre mim. Amém. Me lava dos pecados que eu cometi de novo, com o teu isopo. É isso. Então a Bíblia nos diz, então por isso que Jesus disse para Nicodemo, Jesus está dizendo do novo nascimento, que é o novo nascimento, quer dizer, passar pelas águas, ter uma nova vida, deixar aquilo que fazia antes, ou que estava fazendo. É um novo nascimento. Aí Jesus continua, aí Jesus fala para ele, ó, não te alegre por causa disso que eu estou dizendo. Aí Jesus é necessário vós nascer de novo, aí ele fala da água e Do Espírito. Ele fala assim, é necessário nascer de novo.